É um prazer ter você mais uma vez aqui no Aliados Brasil Oficial e hoje eu estou só para variar, muito bem acompanhada com o Max Cardoso por aqui. Max, primeiramente gostaria de agradecer muito por ter você aqui conosco para falar de um assunto tão importante. Seja bem-vindo e já vou falando, espero que volte outras vezes. Muito obrigado, André. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu que agradeço pelo convite e com certeza vai ser a primeira de muitas, se Deus quiser. Max, uma coisa que a gente está observando, estamos passando por tempos difíceis, né? E é claro que a gente olha para a situação do Brasil, mas se a gente colocar a cabeça fora da janela, a gente vai ver que outros países também estão enfrentando situações bem complicadas, também do ponto de vista material, mas principalmente moral, né? A questão da confusão que está tendo na cabeça das pessoas. Esta semana mesmo nós comentávamos aqui no Jornal da Noite sobre o suicídio, né, do PC Siqueira, né? Estamos numa sociedade em que as pessoas têm muita liberdade, né? Podem fazer o que querem, né? Tem uma liberdade sexual muito grande, tem bens materiais muitas vezes à disposição, mas pessoas que não têm amor pela própria vida. E vejo cada vez mais as pessoas falando sobre a questão espiritual. Como é que você vê, esse peso espiritual em toda essa situação que a gente está vivendo hoje? Olha, muito importante esse assunto, né? A gente poder falar sobre esse assunto para as pessoas, porque ele é muito ignorado, principalmente pela grande mídia. A gente percebe o seguinte: o que se coloca, qual que é o critério que se coloca para dizer que um país é melhor, né? Para dizer que um país está bem? São simplesmente critérios econômicos, né? São simplesmente como é que está a bolsa de valores daquele país, o PIB, né? O IDH, ou seja, é sempre uma questão econômica, uma questão material, e isso é o suficiente para dizer que um país está bem ou está mal. Só para dar um exemplo aqui, antes de entrar no assunto concreto, os Estados Unidos está vivendo um problemaço de drogas. As drogas vão sendo liberadas cada vez em mais estados e drogas cada vez mais fortes. E obviamente que as pessoas vão, né, se drogando e querendo drogas ainda mais pesadas. E o que está acontecendo agora? Agora você está tendo um surto lá de pessoas morrendo de overdose de fentanil. Né? No ano passado teve um recorde, acho que foram mais de 100 mil mortes, né, nos Estados Unidos, e esse ano vai quebrar o ano passado o recorde, porque já estava numa média de 300 mortes de overdose por fentanil nesse ano. Então, ano que vem, quando sair o resultado, com certeza vai ser maior. Então, essa questão do suicídio que você comentou, ele é um problema, eu diria, epidêmico, tá, do nosso século. Obviamente ele é pouco falado, a gente sabe que o jornalismo ele tem mesmo esse código de ética, porque a tendência é que se você ficar noticiando cada um deles, né, isso pode até ajudar a aumentar. Né? Mas realmente a gente que está ali, olhando para os dados puros, a gente percebe como que isso cresceu. E para mim isso tem tudo a ver com esse abandono da espiritualidade. Você olha para o próprio Ocidente, né? Você olha para aqueles países onde se deixou o cristianismo de lado. O próprio Estados Unidos é um exemplo disso. Os Estados Unidos ele tem na sua fundação conceitos cristãos, né? Na sua própria Constituição ali, coisas que estão baseadas em valores cristãos. Conforme você vai retirando esses valores do seu povo, aqueles preceitos morais, aquelas leis, elas vão perdendo força. É isso que o pessoal não entende. Muitos liberais, muita gente acha que basta a questão moral. Gente, está demonstrado na história humana que não basta a questão moral. Muito pelo contrário. Em que momento da história humana você começa a ter uma sociedade que começa a respeitar as pessoas, que começa a entender que a escravidão errado, que começa, inclusive, a respeitar a mulher, né, como uma dignidade igual à do homem, né, a dignidade da pessoa humana. Tudo isso só começa a acontecer quando o cristianismo avança pelo mundo. E uma prova disso, você olha os países onde o cristianismo não teve raízes fortes, são os países onde você tem mais escravos, países onde você tem, né, a mulher sofrendo muito mais. Em alguns países árabes, a mulher é considerada animal, é considerada quase como um objeto. Né? Então, assim,
a gente percebe o seguinte: quanto pior a espiritualidade de um povo, quanto pior a gente tem, né, e principalmente o cristianismo foi um grande divisor de águas na história da humanidade. O judaísmo também, mas o judaísmo ele acaba se concentrando mais pela sua própria doutrina, né, no povo judeu. Mas o cristianismo ele não, ele já tinha uma visão universal, né, de ampliar ali as fronteiras. E aí você percebe a mudança que aconteceu no mundo inteiro. Até hoje a gente percebe isso. O que eu acho engraçado é que todas as pessoas que usam essas pautas identitárias, né, essas pautas de minorias, de oprimidos, eles abominam o cristianismo. E, no fundo, se eles conseguissem o que eles queriam, né, acabaria tudo que eles estão lutando, né, tudo que eles, pelo menos, dizem que estão lutando. Porque a gente sabe que tem muito interesse aí econômico também. Então, para mim, é uma constante, né? É uma constante. Você olha um país conforme a espiritualidade, conforme ali os valores religiosos vão caindo, obviamente de uma religiosidade sã, né? Eu não estou falando aqui de radicais terroristas, né? Porque aquilo ali para mim nem é religião, aquilo ali é uma caricatura de religião. Porque eu sei que as pessoas, normalmente, quando a gente trata sobre esse assunto, já vem logo com argumentos terroristas, mas aquilo ali é uma corrupção de uma religião verdadeira, tá? Então não conta, não entra, é muito pelo contrário. O jeito de você evitar que esse tipo de coisa aconteça é exatamente com uma religião de verdadeira, e não abominar a toda a religião. Você teve aí, principalmente no início dos anos 2000, na Europa, muitos jovens entrando no radicalismo islâmico. Por quê? Porque eles não tinham valores religiosos, né? Eles esvaziaram o cristianismo e não tinha nada para preencher no lugar. E aí tinha todas aquelas células terroristas já há tempos, né, que estão crescendo na Europa, e que a gente está vendo até resultados agora, né, resultados práticos de ataques terroristas que vão acontecendo em vários locais por lá, que, no fundo, são uma consequência desse fenômeno, um fenômeno de você ter se afastado de uma religiosidade sã, você deixa um ser humano vazio, e aí ele cai para dois lados, né? Ou ele vai cair para o sexo desregrado, para o uso de droga, algo que tente preencher, né? Ou até mesmo o consumismo, o materialismo, ou ele vai cair por uma religião radical, né? Como um radicalismo islâmico que acaba desbancando um terrorismo. Então, para mim, tá muito claro isso. E a gente subiu um nível mais, né? Ou descer um nível a mais, porque não é só a questão das pessoas já não valorizarem a religião, né? Você vê hoje pessoas dentro do próprio cristianismo tentando destruir o cristianismo, né? Para demonstrar uma virtude mundana. A questão não é só essa, né? Como você diz, como principalmente a sociedade ocidental foi fundada ali nos valores cristãos, independentemente dessas pessoas estarem frequentando as suas religiões ou não, hoje a gente tem um ataque direto ao cristianismo que corrói toda essa base, né? Enfim, de direito, né? De respeito, enfim, e uma confusão geral, né? Exatamente, porque as pessoas elas também não têm muita noção, né? Isso é um problema não só do brasileiro, viu? Até em outros lugares. Elas não têm muita noção do seu lugar na história, né? Isso é uma coisa que o próprio professor Olavo falava muito, né? Qual que é o seu lugar na história? Ou seja, como chegamos neste ponto? As pessoas não têm, assim, uma noção da história da humanidade. Como que a humanidade foi avançando? Como que as coisas foram acontecendo? É exatamente esse tipo de ignorância que faz com que um argumento, né, de dizer a igreja oprime as mulheres, né? Por que esse argumento tem força na cabeça dos jovens, na cabeça até de muitos adultos por aí? Porque eles não têm noção da história. Eles não entendem que na antiguidade, gente, a mulher não era nada. Nada. O marido, né, um pai de família romano, né, da Roma antiga, ele tinha direito de mandar matar a esposa se ele quisesse, né? Então, ou então de oferecer a esposa como um presente, né, para uma noite com um amigo dele que estava fazendo aniversário. A gente tem registros de cartas disso. E quando que isso começa a mudar? Exatamente quando começa a entrar o cristianismo.
tem uma carta muito interessante, que eu acho que é do século II, ou é do final do século I, ou é início do século II, é por ali, em que tem um romano que ele está escrevendo para o outro, e ele fala assim, olha, esses cristãos são muito diferentes, são muito estranhos, porque eles têm tudo em comum, menos a cama, né? Ou seja, menos o leito. Né? Por quê? Porque já se entendia a sacralidade do corpo, da sacralidade de uma relação sexual entre homem e mulher. Né? Isso é uma coisa já desde o início do cristianismo, a gente tem testemunhos fortes disso. Então você vai percebendo que na história da humanidade o respeito à mulher, essa visão da dignidade da pessoa humana, né? De entender que a mulher tem a mesma dignidade que o homem, isso cresce exatamente aonde o cristianismo vai crescendo. A escravidão é a mesma coisa. Você já tem Paulo, no Novo Testamento, falando para que se trate o escravo como um irmão. É algo que, gente, era inédito, um pensamento desse, né? Naquela época da história humana não existia em outro lugar, não existe um paralelo disso. Né? Então você vai percebendo que a humanidade ela muda muito conforme o cristianismo vai avançando. E aí você pode pensar no Oriente. O Oriente ele sofre uma mudança. Né? Aqui é uma teoria que eu li uma vez, eu achei muito interessante, e você vê o fundamento disso, até pelas datas, né? Conforme os filhos, né? Conforme os jovens ali, que às vezes eram filhos de pessoas da elite ali do Oriente, vão estudando em universidades cristãs da Europa. Né? E aí eles voltam para os seus países já com uma outra visão. E aí acaba também tendo uma mudança, inclusive no Oriente. Parece que eles vão aprendendo um pouco com esse modo de pensar ocidental no sentido da dignidade da pessoa humana. Não existia dignidade da pessoa humana. A própria ideia, né, de quando a ONU faz lá a Carta Universal dos Direitos Humanos, né, o que eles utilizam para escrever isso? Eles utilizam exatamente os princípios cristãos. E uma coisa que você comentou que a gente vê dentro do próprio cristianismo é exatamente uma infiltração, né, esquerdista, uma infiltração marxista, muito também colocado por causa da União Soviética. Né? A União Soviética, o Olavo comentava muito bem sobre isso, tem um livro que conta bem sobre isso, que agora está me falando aqui o nome, ele citava de vez em quando, que era o seguinte, muitos agentes soviéticos eles se infiltraram em igrejas, até em seminários. A gente teve uma época que o bispo de Kiev, né, ele era um agente da KGB. Né, o Pachepa fala sobre isso, né? O Pachepa, exatamente. Exatamente. Então, assim... Agora... Pode falar. Concluir, por favor. Não, pode concluir, por favor. São informações que às vezes a gente não tem acesso, né? E as pessoas não conhecem. E elas olham para o mundo quase de uma maneira muito ingênua. E aí é fácil qualquer argumento convencer essas pessoas. Agora, quem faz uma leitura muito incrível, aliás, quantas leituras incríveis ele não fez, né? Chesterton faz a leitura dos modernos, né? Que acham que estão inventando, né? Uau, estamos aqui inventando a roda, né? E, na verdade, a história é feita de ciclos, né? O que nós estamos vivendo hoje não é uma inovação, né? É simplesmente uma releitura de coisas que não deram certo lá atrás e que foram impedidas, né? As coisas acontecem, dão errado, aí resolve o problema, depois de um tempo começa de novo, a gente está vivendo isso, né? Recentemente eu fiz um comentário sobre educação numa página do Instagram, e aí um cara, acho que ele foi no meu perfil procurar alguma coisa, né, para destruir o meu argumento, já que ele não podia destruir o argumento, ele queria alguma coisa para me ofender. E o que ele encontrou lá, alguma coisa sobre cristianismo, né? E aí ele colocou assim... ele fugiu completamente do assunto, que eu estava falando justamente, né, da deficiência que você tem hoje no ensino, né, que as crianças não vão para aprender, os professores estão lá muitas vezes para moldar o comportamento e não para ensinar o que deveria. E ele fala assim: você tem que entender
que o mundo mudou e que as pessoas não ligam para a sua religião. Eu falei para ele: "Muito obrigada por esse argumento, é justamente por isso que a gente está nessa fossa, né, quanto mais as pessoas se afastam, mais evidente fica toda essa tristeza, né, toda essa confusão, toda essa falta de capacidade cognitiva, né". Você acha que a gente está caminhando para um ponto próximo das pessoas começarem a entender para resolver o problema ou a gente ainda vai afundar bastante? Olha, que pergunta difícil, assim, porque às vezes eu gosto muito de dar esperança para as pessoas, né? Mas eu também não vou mentir do que eu estou vendo. Sim. Eu acho que a gente ainda vai piorar antes de começar a melhorar. O que é verdade também que, principalmente nos últimos 15 a 20 anos, existe um fenômeno, um movimento, e no Brasil mais forte que no resto do mundo, de um despertar, das pessoas começarem a se conscientizar dos problemas que estão acontecendo, tá? Então, eu percebo isso. Isso para mim é muito claro, né? Há 15 anos atrás, pouquíssimas pessoas tinham ouvido falar disso tudo que a gente está comentando aqui, né? E era muito difícil você alcançar as pessoas com esse tipo de informação. Hoje já não é mais. Hoje algumas coisas viraram até lugares comuns. Eu acho ótimo. Eu acho que tem que repetir mesmo, acho que tem que falar cada vez mais. Eu acho que o que a gente está, esse papo que a gente está batendo aqui, eu quero que ele vire conversa de bar, entendeu, André? Eu quero que os caras lá no bar estão falando, pô, esse pessoal aí fica só querendo sexualizar as crianças, né? Aí o outro cara fala, isso é absurdo, nunca vou deixar meu filho entrar, um marmanjo entrar no banheiro da minha filha. É isso que tem que acontecer, isso aqui tem que virar conversa de bar, as pessoas têm que se conscientizar do que está acontecendo. Então, eu percebo que o fenômeno de conscientização ele está acontecendo, ele está crescendo, mas ainda é incipiente. O grosso da população, sabe, a grande maioria da população ainda não tem consciência, e isso eu tiro toda vez que eu venho visitar minha família no Rio de Janeiro. Sabe, as pessoas estão perdidas, elas não sabem o que está acontecendo. Um critério que eu percebo que faz toda a diferença é a TV aberta. As pessoas que assistem a TV aberta todos os dias, elas parecem estar no estado hipnótico, assim, sabe? Um tipo de sono que elas não conseguem despertar. Muito difícil. Quem já abandonou a TV aberta é mais fácil. E todo esse conteúdo maléfico que a TV aberta traz, tá lá nessa base, né? Tá nessa mesa de bar, tá na conversa da menina que tá falando sobre ideologia de gênero, não sabe nem o que é ideologia, nem o que é gênero, mas tá ali defendendo e brigando por coisas que nem imagina o que é, né? Repetindo. E cristãos, gente assim, de fé, sabe? Gente que vive com coerência cristã, defendendo essas agendas de vegano, né, essas agendas aí de ecologismo. Eu entendo que existe algo de verdade. Né? Existe algo de verdade no sentido de, é óbvio que ninguém é contra o meio ambiente. São aquelas pautas, né, que a esquerda faz que ninguém é contra. Quem que vai ser, gente, a favor do racismo? Quem que vai ser a favor da destruição do meio ambiente? Ninguém é a favor disso. Óbvio que todo mundo é contra isso. Só que o que eles propõem não é uma solução real para nenhum desses problemas. Né? E aí eles pegam o imaginário da pessoa e a pessoa fica repetindo, fica querendo sinalizar virtude. E ela não percebe que, no fundo, o que eles estão querendo alcançar é outra coisa. Inclusive a destruição da própria religião e principalmente do cristianismo. Mas as pessoas que estão ali consumindo grande mídia 24 horas por dia, elas não se dão conta disso. Por isso que eu acho que ainda vai piorar um pouco mais, né, antes de começar a ter uma melhora real, assim, visível. Mas, bem, isso faz parte, eu acho que a gente também não tem que querer mudanças rápidas, isso é um pensamento revolucionário, né? Você achar que a coisa vai mudar de uma hora para outra, isso também é pensamento revolucionário. Eu acho que o que a gente tem que pensar é o seguinte: primeiro, a formação pessoal; segundo, formar o máximo de pessoas possível, criar instituições, coisa que permita que esse movimento tenha uma continuidade histórica. Isso que a minha maior preocupação hoje da vida é esse. É assim, para que a gente não morra e isso acabe.
sabe? Os esquerdistas eles foram muito espertos em relação a isso, né? No início do século XX, a primeira coisa que eles fazem é criar instituições. Eles vão criando grupos de estudo, eles vão criando cadeiras em faculdades, eles vão bancando, inclusive, bolsas de estudo das principais universidades do mundo, para que depois aquele aluno seja um professor, né, falando exatamente aquilo que eles querem que seja dito. Ou seja, eles garantiram uma continuidade histórica da ação deles. Para mim, o principal hoje, para o conservadorismo, para a direita, mas também para os cristãos, é garantir essa continuidade histórica. E a gente tem uma vantagem boa nesse ponto, porque nós queremos ter famílias, né? Inclusive famílias numerosas. O esquerdismo, o pensamento revolucionário, ele faz parte do que eu chamo, né, seguindo outras pessoas, de cultura da morte. Então, é uma cultura que ela tende a se autodestruir com o tempo. Por quê? Porque você não quer ter filho, né? Porque você quer que diminua a população mundial. Então, é uma cultura que ela tem um prazo de validade, de certa forma. É claro que é uma metamorfose, né? Não é uma doutrina Sim, porque eles fechada. vão destruindo os filhos dos outros, né? Exato. E tudo vale para a revolução. Na China, tinha a política do filho único. Agora não tem mais. Agora, ao contrário, eles estão até começando a perceber que a conta não fecha e que provavelmente eles vão ter que incentivar os chineses que tenham mais filhos. E para eles não tem problema nenhum, não existe um corpo doutrinário, né? O importante é a revolução. Se hoje eu vou para a revolução, é importante eu apoiar o LGBT, eu vou apoiar. Se amanhã eu tenho que ir contra, eu vou ser contra. Eu acho engraçado que as pessoas se Stalin espantam. fez isso, né? Exato. Contra o aborto. Exatamente. Eu acho engraçado que as pessoas se espantam com a Rússia. Como é que pode ser de esquerda e não permitir, né, manifestações LGBT lá em público? Inclusive, eles prendem, eles exilam. Alguns desaparecem misteriosamente, né? Como que pode isso? Porque, gente, a revolução não tem uma doutrina. Tudo vale para a revolução. O que importa é só a revolução, é a tomada de poder, é a garantia da tomada de poder, é um poder totalitário. O pessoal fala muito do Putin conservador, né, cristão. A Rússia é campeã de abortos por mulher. Olha é uma média absurda, André, uma média, acho que de 8 ou 9 abortos por mulher. Nossa, que absurdo. Na Rússia. Depois vocês podem olhar aí o dado correto, mas é nessa ordem de grandeza. Então, assim, é assustador. Então, não tem cristianismo de verdade para essas pessoas. O cristianismo, ele é mais um instrumento de dominação das massas. É engraçado, né? Porque eles nos acusam disso, mas é exatamente o que eles fazem, né? Muito pelo contrário. Você comentou a questão dos modernos. Existe uma grande falsificação histórica e que é repetida ad náusea, né, nos colégios, que é, por exemplo, do Renascimento. Que o Renascimento é um redescobrimento da sabedoria, né, da antiguidade. Não é, gente, é exatamente o contrário. Os medievais seguiram a sabedoria da antiguidade. No Renascimento há uma ruptura, né? O que eles querem fazer no Renascimento é pegar o paganismo antigo, né, e trazê-lo de volta. Então, é pegar aqueles valores da antiguidade que eram contra o cristianismo e resgatá-los. E aquilo que tinha de bom na antiguidade, que era uma filosofia pautada na razão, né, uma filosofia realista, tudo isso vai sendo jogado fora. Eu morro de raiva quando eu vejo pessoas falando que o Descartes foi o pai do método científico. Gente, uma pessoa que fala um negócio desse nunca leu um livro do Aristóteles na vida. O Aristóteles falava que antes de você afirmar qualquer coisa, você tinha que olhar todos os grandes autores anteriores que falaram sobre aquele assunto, para daí você falar algo sobre aquilo. O método científico, na sua base, nos seus princípios, já está todo no Aristóteles. E os escolásticos, os medievais, né, na verdade, muito antes da escolástica, ali
o que a gente chama de teologia monástica, que é uma teologia que surge no século VIII, século IX, tá? Pouquinho, ali, o início da Idade Média. Os monásticos eles já utilizam desses princípios. Você vai ver citações o tempo inteiro da antiguidade. Eles não utilizavam propriamente Aristóteles porque o escrito dele estava perdido, né? Ele só vai aparecer um pouquinho mais na frente, quase ali na época do São Tomás de Aquino, porque os árabes trouxeram com eles esses escritos. No Ocidente ele ficou perdido. Mas essa ideia, né, esse método que os filósofos gregos traziam, ele foi recebido pelos cristãos desde o século I. Você tem grandes conversões de grandes filósofos romanos, né, no primeiro e no segundo século. Tudo isso é registrado, gente. Isso aqui tudo eu estou falando porque daria uma aula, né? Mas é só para as pessoas saberem, terem curiosidade de buscar informação. Não é essa coisa de Idade Média, Idade das Trevas. Isso é uma ficção. Dói. Pois é, uma ficção criada pelo iluminismo. É como a questão das inquisições, né? Que o povo fala, uma inquisição, mas nem sabe que houve mais de uma, né? E que, enfim, a igreja entrou depois. É doloroso. Não, as próprias execuções não eram feitas pela igreja. Isso também pouca gente sabe. Ela não tinha o poder de executar uma pessoa. Era o braço civil que fazia isso, tá? Porque no momento em que a pessoa fosse condenada, poderia haver no tribunal civil daquele lugar, porque também isso é outra coisa maluca que eu vejo que as pessoas acham, né? Acham que tinha um tribunal universal, né, na Idade Média. Gente, é só parar para pensar. Uma viagem de um lugar para o outro podia levar meses. Você imagina uma decisão ir e voltar, né? Uma decisão do Papa ir e voltar da Inglaterra, por exemplo. Era meses de viagem. Então, não tem que parar com esse anacronismo, né, de julgar. Os tribunais, eles eram locais. Eles eram locais. Por exemplo, o pessoal cita muito a Joana d'Arc, né? Santa Joana d'Arc. Eu tenho grande admiração por aquela mulher, porque o que ela fez é uma coisa assim impressionante. Se você não conhece a história da Joana d'Arc, leiam a história dela, pega pelo menos um resumo, porque você vai ver. É inacreditável como uma pessoa como ela, uma camponesa, conseguiu fazer aquilo tudo. E tá uma tudo mulher, registrado. Né? E para eles, naquela época, a mulher não tinha como fazer nada, né? Ela dava ordem nos reis. E novinha. Ela comandou batalhas. Gente, batalhas imensas. Tá? E novinha, assim. O que aquela mulher fez é impressionante, né? Não é à toa que ela é a origem da França, como a gente entende o povo francês hoje. Mas você pega a história dela, foram uns bispos ingleses que estavam na França, que fizeram aquele tribunal, que era um tribunal completamente ilegal. Ilegal, eles não tinham nem poder, eles não tinham nem jurisdição para fazer aquilo ali. E aí as pessoas querem botar aquilo ali na conta da Inquisição. A Inquisição só foi criada depois da Joana d'Arc. Assim, é cada loucura que eu vejo hoje, assim, coisas que você pode confirmar com uma pesquisada no Google. Você não precisa ser um grande historiador ou ter acesso a documentos secretos. Não, está tudo às claras. Só que eu percebo isso, as pessoas elas não têm mais essa preocupação de ver o seu lugar na história. Qual que é a origem do Ocidente, gente? Como que nós conseguimos construir uma sociedade desse tipo? Porque se você pega as histórias das civilizações antigas, né, você vai perceber que as civilizações antigas elas eram cíclicas. Você tinha a civilização egípcia, que foi, inclusive, a que durou mais, ela é até uma exceção na antiguidade, tá? Mas você pega ali os assírios, né? Eles vão dominando, chega num pico, daqui a pouco aquilo ali se destrói, não se sustenta. É como que vai se corroendo por dentro aquela civilização. Ela perde o sentido de existir e volta praticamente para a Idade da Pedra. E assim vai os assírios, vai os babilônios, vai os medos, vai os persas, os gregos, os romanos. Todos eles têm os grandes picos e se destrói. Até na América a gente tem exemplo disso, de uma cidade ali onde
ao México, né, na América Central, que era uma cidade imensa, né, da época dos indígenas, e que não sobrou nada, não sobrou nenhum resquício da civilização que viveu ali. Por quê? Porque provavelmente ela seguiu essa mesma lógica cíclica, de que você chega num ponto máximo e daqui a pouco aquilo ali se destrói. Quando que isso muda? Isso muda exatamente depois do cristianismo. Quem fala sobre isso, inclusive, é o Mário Ferreira dos Santos. Né? Ele faz essa análise até mais pormenorizada do que eu estou falando aqui. Mas você percebe claramente que essa ideia da história linear, de uma história que vai avançando com o tempo, de uma sociedade que vai se desenvolvendo com o tempo e nunca para de se desenvolver, isso é novidade na história humana. Isso só aconteceu depois do cristianismo, porque o Império Romano caiu, mas a igreja se manteve de pé. Então, o processo civilizatório, pela primeira vez na história humana, não foi cortado. Porque você tinha uma instituição que podia proteger as pessoas, podia organizar as pessoas, e o processo civilizatório pôde continuar. Então, essa ideia que a gente tem hoje de uma história linear que está sempre avançando, isso não é a ideia que as pessoas tinham na antiguidade. Por isso que os gregos achavam, né, o círculo era uma representação do universo, né? Tudo era cíclico. Você tinha os próprios hinduístas, todas as religiões antigas, no fundo, ela tem essa visão de mundo. O cristianismo não. O cristianismo ele tem uma visão mais linear da história. A história tem um início e a história terá um final. Né? Então, a maioria das pessoas não se dão conta disso. E aí você tem os grandes reis, os grandes generais ali que permitiram uma paz no mundo. Porque isso também é uma coisa que não existia na antiguidade. O primeiro ambiente de paz que houve na antiguidade começa com os gregos, mas os romanos é que conseguem realmente manter uma certa paz. Né? E mesmo assim, se fosse depender só deles, aquilo ali teria prazo de validade. Né? E aí é quando por que começa a se reunir em feudos? Exatamente porque você tinha os bárbaros ali. Então não tinha como proteger mais as grandes cidades. Então aquilo ali vai virando feudos, as pessoas vão se reunindo, e aí os bispos tiveram um papel fundamental nesse momento da história, porque eles ajudavam a organizar, eram pessoas muito inteligentes, eram pessoas que conheciam bastante do direito romano também, e por isso que o direito romano é a base do direito ocidental. Né? Então, vocês continuam a organização da sociedade, que obviamente diminuiu de tamanho, mas ela se mantém, ela não quebra totalmente como acontecia antes. E a partir daqueles pequenos centros, pequenos polos de desenvolvimento da civilização, aquilo ali vai crescendo cada vez mais. Né? Inclusive, é isso que permite que surja um poder econômico. Né? Antigamente não tinha poder econômico. Né? Imagina uma pessoa muito rica, né, na antiguidade. O Júlio César chegava lá com legiões e acabava, e pegava todo o dinheiro dele. Para ele. Agora, Max, você falou uma coisa aí muito importante, que foi a questão do despertar das pessoas, né? Então, a gente olha para tudo isso que você acabou de falar, e a gente olha para os revolucionários e entende que, para eles criarem a sua nova ordem, né? O Olavo falava sobre isso, né? Não tem como você simplesmente criar uma cultura paralela, você precisa criar uma outra cultura para substituir aquela, né? O cristianismo fez isso, inclusive, com o paganismo, né? Exato. Então, esse paganismo moderno que está aí em todas essas ideologias, em todo esse sistema revolucionário, o objetivo dele é justamente esse, acabar com o cristianismo, né? E essa quebra de espiral do silêncio, da gente poder estar aqui falando sobre isso, de eu poder conversar com pessoas que, inclusive, são ateias, pessoas que nunca tiveram uma vida espiritual e que hoje viram para mim e falam assim: tem uma coisa espiritual nesse negócio. Quer dizer, não é coisa da nossa imaginação, né? O negócio está acontecendo e é uma guerra real, espiritual e material, né? Exatamente, o Andréia. E as pessoas, elas têm que se despertar para isso, porque não adianta só política. Não adianta só política.
A gente não vai conseguir resolver o nosso problema através de eleição. A eleição tem a sua importância, a política tem a sua importância. Mas a causa do problema não é essa. Isso é sintoma. A política eleitoral, né, os representantes políticos, isso é um sintoma de um problema muito mais grave. Não foi por aí que os marxistas conseguiram dominar. Foi exatamente pelo marxismo cultural que eles conseguiram dominar. Os marxistas estavam batendo cabeça ali com a revolução e nunca dava certo e aquela coisa nunca ia para frente. Até que eles entenderam que não, a gente precisa mudar a cultura. Essa questão que você falou, né, da cultura marxista, que é uma cultura anticristã, né, eles não se contentam exatamente em criar apenas uma cultura. Não, eles precisam destruir a anterior para substituí-la com algo novo, com algo feito à imagem e semelhança deles. Né? Porque senão eles já perceberam que eles não vão conseguir a revolução que eles tanto querem. Né? Eles não vão conseguir ter o domínio que eles precisam. Então, há um planejamento sistemático de destruição do cristianismo, da cultura cristã, da religião cristã, da igreja, tá? E obviamente que eles não vão destruir e matar todo mundo, né? E derrubar todas as igrejas. Não, eles vão substituir. É assim que você destrói de fato, né? Você substitui. Então você vai ter o falso cristianismo, uma falsa religião, uma falsa igreja, né? Uma falsa cultura cristã. Eles vão substituindo, porque fica muito mais fácil das pessoas aceitarem. Todas as grandes revoluções foram assim. Todas as grandes revoluções foram assim. E é o que vai acontecer. E é o que está acontecendo. Né? Então, assim, eu acho que para as pessoas despertarem para o real problema, elas precisam entender isso. A guerra aqui é principalmente espiritual e cultural, porque a cultura, ela bebe da espiritualidade daquela sociedade. Sem a espiritualidade, você não tem uma cultura verdadeira. Você percebe em todas as expressões culturais da história humana que a religiosidade ela tem um papel central, ela dita, inclusive, a literatura. Né? Isso toda a literatura humana, não só do Ocidente, mas também do Oriente, toda a literatura ela tem isso muito forte. E o Estado ateu é um Estado religioso, né? O Estado ateu é um Estado religioso. A religião deles é o ateísmo, né? A religião deles é o agnosticismo. Eles realmente têm interesse de criar essa nova religião. E aí, qual que é para ficar bem claro para as pessoas, né? Algumas pessoas podem estar ouvindo e achar o que eu estou falando um absurdo. A religião deles, gente, vai ser a religião do dinheiro, a religião do prazer, a religião da droga, tá? Porque vocês têm que entender o seguinte: o ser humano, ele tem uma vontade de achar sentido nas coisas. Tá? Ele tem um vazio dentro dele que ele não consegue preencher com as coisas materiais. Então ele precisa achar algum sentido. Não adianta você simplesmente acabar com a religião ou querer transformar todo mundo em ateu. Você tem que colocar outra coisa no lugar. Então, o que a esquerda faz? A primeira coisa que ela põe é o Estado. Então você cria uma religião do Estado. Então, em vez de você ter celebração da missa, você vai ter celebração do Estado. A liturgia, né, vão ser as manifestações, vão ser as grandes marchas, vão ser ali o exército marchando, né, e toda aquela adoração, aquele culto mesmo ao governante, né, o culto ao país, o culto a todas as instituições daquele país. Então, você vai trocando os símbolos, né, você vai trocando os sinais de uma religião. E você cria uma falsa religião, exatamente para tentar preencher esse vazio que a pessoa tem. É óbvio que não vai preencher, é óbvio que isso, a longo prazo, cria uma sociedade altamente destrutiva, uma sociedade alienada, né, que é o que a gente vê na China, é o que a gente vê na Coreia do Norte, é o que a gente vê de uma maneira até um pouco diferente na própria Rússia, né, é o que a gente vê em vários países onde
a esquerda conseguiu dominar, onde essa revolução ela impera, e ela precisa disso. Então você tem o quê? Na China, a Igreja Católica permitida, a Igreja Católica oficial. É muito melhor do que você simplesmente destruir a igreja. Não, vamos botar a igreja ao nosso serviço. Na Rússia é a mesma coisa. O patriarca russo, ele nunca vai tomar uma decisão contrária ao Putin, contrária ao governo russo. Então você tem a religião simplesmente como um braço do Estado. Sim. E é isso que a gente vê acontecendo. É a técnica de manipulação do pé na porta, né? Coloca o pezinho ali e aí você vai entrando aos poucos, né? Agora, eu tenho a sensação, Max, eu gostaria de ouvir você, eu tenho a sensação de que eles vêm trabalhando isso aí há muitos e muitos anos, não tenho que se discutir sobre isso, né? Eles já vêm aí por décadas trabalhando devagarzinho, se infiltrando devagarzinho, sem que as pessoas se deem conta. Mas, de uns anos para cá, em especial da crise sanitária para cá, parece que eles deram um salto. Eu não sei se para testar ou se realmente alguém ali, né, alguém, quando eu digo um grupo, né, falou assim: olha, está demorando demais, vamos agilizar isso, vamos acelerar, porque a gente vê o boom que teve aí em relação, por exemplo, das pautas de gênero, né, essa sexualização das crianças, né, essa questão da droga mesmo, enfim, uma série de coisas que destroem as pessoas, né, destrói a capacidade das pessoas de entender o mundo, de viver a realidade, e que vieram, assim, de uma forma muito brusca. Você acha que eles estão com pressa ou a gente mesmo que acordou no momento, assim, o negócio já estava acontecendo e a gente acordou meio que com o carro ali bambeando numa descida? Olha, acho que tem um pouco das duas coisas, mas para mim é notável que da pandemia para cá as coisas ficaram mais apressadas, sim. E por que eu acho que isso aconteceu? Principalmente por causa da eleição do Trump e do Bolsonaro. Porque a eleição desses dois presidentes fez com que um trabalho de mais de um século, praticamente, tivesse que voltar atrás. Eles viram como que em pouquíssimo tempo o trabalho deles foi destruído em diversas áreas. E aí eles perceberam, se nós abrirmos brechas para essas pessoas, a gente não vai conseguir o que a gente quer. A gente não vai conseguir o que a gente quer. Então, para mim, foi uma coisa assim, meio reativa mesmo. Foi uma reação no sentido de ver o crescimento da direita, um crescimento orgânico, né? Um crescimento que, anos antes da eleição do Trump, para eles a direita não era nada, era um bando de doido na internet falando. Mas, de repente, esses doidos elegeram o presidente dos Estados Unidos. E aí Despertar isso de muitos chocou. cristãos também, né? Sim, isso chocou a esquerda mundial. Você tem aí teve a faculdade, agora não me lembro se foi Stanford, acho que foi Stanford ou Yale, que criou, né, um programa, eles criaram um processo para você transformar o eleitor do Trump num eleitor democrata, né? Todas as coisas que você tinha que fazer, todos os mindsets que a pessoa tinha que ter, né? E de um ponto ao outro, o que você teria que ir falando com ela aos pouquinhos para que ela fosse mudando o ponto de vista e depois de alguns anos ela votar nos democratas. Até isso eles fizeram depois da eleição do Trump. O próprio domínio das redes sociais começa por causa do Trump. O Zuckerberg pediu desculpas, porque a rede social, o antigo dono do Twitter, né, todos eles foram pressionados pela esquerda mundial porque eles teriam ajudado a eleger o Donald Trump. A verdade é o seguinte, num ambiente normal de troca de ideias, de debate, a esquerda não prevalece. Ela só consegue prevalecer se ela tiver um monopólio do discurso. E isso foi o que eles perceberam muito claramente, que as pessoas tendem naturalmente a ter uma visão conservadora e de direita. Claro, porque é uma visão da própria natureza humana, é uma questão de verdade. A esquerda, ela vive de agendas. Ela quer chegar a um tal ponto, ela quer obter tal coisa.
A direita não é assim, o conservadorismo de verdade não é assim. Nós temos valores, não temos agenda, nós temos valores que nós vamos defender. Eu vou defender a liberdade que um pai tem de educar o seu filho, porque é direito dos pais. Os pais têm o direito e o dever, obviamente, de educar os seus filhos, conforme os seus valores. Então, se o pai quer ter a possibilidade de ensinar o filho em casa, por que ele não pode fazer? A humanidade sempre fez isso. O homeschooling era o modelo de educação mais adotado até o início do século XX. Né? Então, você vê, todos os grandes gênios da história humana nasceram do homeschooling, não foi de um sistema público de ensino. Né? Então, é uma coisa que não faz o menor sentido. Eu quero que as pessoas tenham direito à vida, desde a concepção até a morte natural, entende? É diferente do olhar da esquerda. Isso faz muito mais sentido para qualquer pessoa honesta que não tenha ainda passado por uma lavagem cerebral. Né? Depois que a pessoa passa por uma lavagem cerebral, já começa a ficar mais difícil. Sim. Agora, essa turma aí que resolveu dar uma acelerada, parece que não pensou bem ali não lembrou da terceira lei de Newton, né? Toda ação tem uma reação. Porque ao mesmo tempo que eles conseguiram enlouquecer muita gente, né? Porque eu vejo que daqui a 20 anos ou menos que isso, nós teremos aí muitas pessoas com muitos problemas, já estamos tendo, porque foram levadas por essa onda, né? Ideológica aí que está massacrando muita gente jovem, né? Agora, apesar disso, você tem também o despertar de muitas pessoas, né? Por exemplo, tem uma moça que eu sigo no Instagram, ela não é cristã, ela já disse que ela é ateia, tal, e ela combate muito essa questão da ideologia de gênero. Ela é uma brasileira, ela mora, acho que no Reino Unido, se eu não me engano. E ela expõe essa questão da ideologia de gênero, briga mesmo, vai para cima, e ela não é uma pessoa cristã. No entanto, ela mesma já colocou ali em muitos dos seus vídeos o seguinte: o ataque que tem sido feito ao cristianismo. Então, assim, é um efeito colateral também de todo esse acelerar deles contra o cristianismo, contra a dignidade das pessoas, né? Porque no fundo eles estão agredindo a dignidade das pessoas, eles não se importam com pessoas, eles querem só a revolução mesmo, né? Sim, e a gente percebe que os globalistas eles mudaram muito a estratégia deles. Principalmente da metade do século XX para cá, você percebe que quando também eles se fortaleceram mais, você percebe que o modelo chinês virou um ideal para os globalistas. E eles até começaram a ter uma relação mais íntima, né, com o Partido Comunista Chinês. Então, na minha opinião, o que eles estão querendo fazer é implantar um modelo chinês de domínio no Ocidente inteiro. Né? Então, essa questão do crédito social, assim, sinto muito, vai acontecer. Vai acontecer. Todas as bases para o crédito social já está sendo feita. O que atrasou um pouco, e aí vão achar até que é contraditório, mas eu já explico. Mas o que atrasou um pouco todo esse plano foi a guerra da Rússia com a Ucrânia. A guerra da Rússia com a Ucrânia foi um problemaço para os globalistas, porque eles iam, a partir do passaporte sanitário, aumentar e muito o controle sobre as pessoas. A guerra, ela atrapalhou. E aí você pode perguntar, poxa, mas não estão todos do mesmo lado? Bem, estão todos do mesmo lado em termos, né? Porque o eixo russo e chinês, eles formam uma unidade mais coesa, eles têm um plano de domínio mundial. O eixo dos globalistas também tem um plano de domínio mundial. Eles, por muito tempo, estavam ali unidos, porque esses interesses convergiam. Né? Só que é óbvio, duas organizações com plano de domínio mundial não podem coexistir. Né? Vai chegar num momento em que eles vão ter que bater de frente. O que a gente está vendo nesses últimos anos é esse bater de frente desses dois grandes blocos, né? O bloco russo-chinês com o bloco dos globalistas, metacapitalistas, né? A gente pode ter várias maneiras de chamar.
Agora parece que a coisa vai entrar novamente aí num acordo, né? Num acordo de paz entre esses dois grandes blocos. Vamos ver como é que a coisa vai se desenvolver em 2024, mas eu já estou vendo que os discursos mudaram, né? O Biden recebeu o Xi Jinping. O Biden, quando ele Uhum. assumiu a presidência, ele falou contra o Xi Jinping, especificamente contra o Xi Jinping. O Partido Comunista Chinês colocou o Jorge Soros como terrorista econômico, né? Ele botou lá. Exato. Então, assim, estava ali um embate muito forte entre esses dois blocos. Agora a gente já está vendo um sentido já de novamente ter um acordo aí. Pode ser que a coisa escale, né, a nível de conflito. E Uhum. aí a gente tem a continuidade desse embate. Mas eu acho que as coisas estão caminhando para um acordo muito levado também, muito influenciado também pela proximidade das eleições americanas. Porque Uhum. novamente o Trump está crescendo, né? E eles não querem aceitar um novo mandato do Donald Trump. Até Tá? porque um novo mandato implica, no caso do Trump, já conhecer como é que funciona, como é que os caras agem e não ter, né? Não ter, como que eu vou dizer? Não ter muita, não é compaixão a palavra, mas assim, não passar a mão, né, na cabeça dos revolucionários, saber que tem que agir da forma que o Olavo falava, inclusive, né? Não dá para você deixar uma cobra vir tentar te picar e você botar ela para correr, né? Se você não matar, ela vem e te mata. O povo da roça Ela vai fala isso. voltar. Ela vai voltar, com certeza. Com certeza, ela vai voltar. O povo da roça fala isso mesmo. Eu cheguei a viver assim num lugar de roça por um tempinho, né? E era exatamente isso. Se viu a cobra, tem que matar a cobra venenosa. Você não pode deixar, porque se ela veio, ela vai voltar. E é exatamente isso. O Javier Milei, ele tem sido um case interessante, né, para a gente olhar de como agir. Ele não teve medo de fazer as medidas, por mais impopulares que elas pudessem parecer. Ele já chegou colocando ali, dando nome aos bois e indicando exatamente o que ele vai fazer. Obviamente que ainda estamos no início, temos que observar aí como é que vai ser o governo dele no ano que vem, para a gente poder ter uma noção melhor. Mas eu acho que ele já começou do jeito certo, né? Já começou aí da maneira correta, que inclusive eu acho que foi o que faltou no Brasil. Uhum. Né? Quando um presidente ele é eleito, ele vem com muita força popular. Ele acabou de ganhar uma eleição. Então, a hora de fazer as medidas mais duras é logo de cara. Depois Sim. é muito mais difícil. Depois é muito mais difícil. Então, as medidas mais duras elas têm que ser feitas logo. Eu acho que o Trump vai fazer isso. Se ele for eleito, Deus te ouça. eu acho que o primeiro ano dele vai ser um ano forte. Não tanta coisa como eu tenho ouvido por aí, porque também tem essas histórias aí de um fenômeno que a gente chama de QAnon, né? Não sei se vocês já Perigoso. ouviram falar. Para mim aquilo ali é desinformação russa purinha, tá? Aquilo É. ali é desinformação russa pura. Então, aquilo ali é devaneio, aquilo ali é loucura. Não acredito em nada Que daquelas histórias inclusive ali. acontece aqui no Brasil esses fenômenos, não necessariamente com esse nome, né, Max? Mas tem muita Sim. coisa que a gente vê que, assim, claramente é coisa que a esquerda planta para a direita escorregar, ficar ali gastando tempo, gastando energia, né? E enquanto as coisas reais estão acontecendo e eles estão avançando. Tem muita narrativa que o Partido Comunista Chinês consegue implantar no Ocidente. E a gente não sabe. Tá? Inclusive, desinformação russa também, principalmente no meio dos militares. Eu tenho percebido que a desinformação russa entra no meio dos militares assim com uma força e aquilo ali se multiplica e acaba até influenciando mesmo os conservadores, a direita. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, isso daí é desinformação russa, eu não caio nessa conversinha, não. Tá? Quantas vezes eu vi a história de Putin conservador, gente? Por favor. Né? Parece que não aprendemos nada com a história da KGB e toda a desinformação que eles faziam, a infiltração que eles faziam de todos os âmbitos da sociedade. Eles continuam fazendo, a KGB só mudou de nome.
continua existindo, todos os métodos são os mesmos. São os mesmos. Então, isso continua acontecendo no Ocidente. Tem que prestar muita atenção mesmo no que está sendo dito, para a gente não perder tempo com o espantalho, porque é isso que acontece, é isso que eles fazem. Criam um espantalho para a direita ficar perdendo tempo e energia batendo no espantalho, numa coisa que não é real. Né? Para eles é ótimo isso, porque aí você deixa de bater no problema real, no problema verdadeiro. Com certeza. Max, eu queria agradecer muito, tá? Eu já intimo logo em público, que é para a pessoa ficar constrangida mesmo, eu conto ainda. Mas eu gostaria muito de ter você aqui outras vezes, trazendo Claro, pode aqui contar comigo. toda a sua bagagem cultural, Isso é um enfim, prazer. jornalística também. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, André. Para mim será um prazer imenso. Pode contar comigo sempre que eu puder. Estarei aqui com vocês sim. Eu que agradeço todo mundo que está assistindo a gente também, de coração. Né? Muito obrigado. E para você que nos assistiu até agora, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Lembre-se de deixar o seu like, o seu comentário e, claro, compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas também tenham acesso. Fique com Deus e até a próxima.